Olá a todos os professores, a paz do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui para um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Lembrando que este trimestre, que já está por fim, já está terminando, nós estudamos a carta aos Gálatas, ou seja, a carta da liberdade. Nesta aula, a aula de número 12, nós tem o título então como Nova Criatura. A lição de número 12 tem por título Nova Criatura. O nosso texto-chave ele se encontra em Gálatas, capítulo de número 5, e o verso de número 16. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Os nossos objetivos, então, são, primeiro, compreender a conclusão da carta aos Gálatas, entender o contexto das últimas críticas de Paulo aos judaizantes, aprender o que significa ser uma nova criatura e, por fim, identificar como devemos viver no reino de Deus, sabendo que agora temos uma identidade nova no Espírito. A nossa leitura bíblica ela se encontra em Gálatas 6, do verso 12 ao verso de número 16, que diz assim: Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe seja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Só uma correção. No texto-chave está Gálatas 5,16, na verdade é Gálatas 6, verso de número 16, ok? Bom, meus irmãos, nós chegamos então no final, da carta aos Gálatas, dessa linda carta, dessa carta da liberdade. E como nós dissemos na aula passada, este trecho aqui deste capítulo 6 são então as argumentações práticas, as recomendações práticas de Paulo para a igreja da Galácia. Na verdade, Paulo então está aplicando aquilo que ele ensinou, a sua argumentação teológica, ele está aplicando na vida prática da igreja, na vida prática dos irmãos. E aqui então, esses versos do 11 para frente, ele sintetiza a carta aos Gálatas. E é como se fosse digamos assim, um checkmate de Paulo. Paulo está dizendo, olha, o que importa de fato é isso daqui. Vocês estão vivendo dessa forma, vocês estão achando que o que importa é isso daqui, mas, na verdade, o que importa, então, é isso daqui. Que é, então, ser nova criatura. Paulo, então, ele vai terminar a carta aos Gálatas identificando e ressaltando uma única coisa, que o que importa é ser nova criatura, é ser uma nova criatura. Não é ser circuncidado ou não ser circuncidado. O que importa não é se tornar um judeu, ser um judaizante. O que importa não são as marcas externas, ou seja, o que você veste, como você se porta assim para as pessoas exteriormente. Na verdade, no fundo, não é isso o que importa de fato. O que importa para Paulo, então, é o seu interior. É o que Paulo vai chamar, então, de circuncisão do coração. Não são as marcas exteriores, não são as marcas externas. Não é aquilo que nós mostramos para as pessoas. Não é aquilo que nós, então, nos vestimos. Não. O que importa, de fato, é o que acontece, o que aconteceu aqui dentro de nós. E que reflete, não exteriormente, mas reflete nas nossas relações e nas nossas
a atitudes. É isso então que é o argumento de Paulo. Paulo termina a carta dando este argumento. Este argumento de que, olha, o que de fato importa mesmo não é a circuncisão, não é aquilo que é externo, mas é aquilo que é interno. É aquilo que acontece dentro do nosso coração. E aqui tem um ponto interessante e importante. Por quê? Porque Paulo, ele diz, e ele vai dizer, que os irmãos judaizantes, ou seja, aqueles irmãos que acham que, para fazer parte do povo de Deus e da família de Deus, deveriam ser circuncidados, deveriam guardar a lei, guardar e fazer as boas obras, não as boas obras, mas as obras judaicas, guardar o sábado, ser circuncidado. Para estes irmãos, eles, na verdade, eles se orgulham neles mesmos. O orgulho deles está neles mesmos, nesta atitude. Olha, eu sou circuncidado. Olha, eu guardo o sábado. Olha, eu pratico as obras. Olha, eu guardo a lei. Olha, eu faço isso, eu faço aquilo. Este movimento é um movimento orgulhoso. Por quê? Porque o orgulho deles, eles se sentem neles mesmos. Paulo, então, ele vai dizer isso. Olha, eles se orgulham disso. Eles se orgulham da exterioridade. Por quê? Porque eles se orgulham neles. Eles se orgulham deles mesmos, das suas ações, das suas forças. Aí Paulo vai dizer assim, olha, mas longe de mim isso. Eu me glorio na cruz de Cristo Jesus, a qual eu estou crucificado para mim e eu para o mundo. Então aqui tem um ponto importante. Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, eu me orgulho e nós devemos nos orgulhar em Jesus. É naquilo que Ele fez para nós. O nosso orgulho, ele não deve ser colocado em nós, naquilo que nós fazemos, mas é colocar em Cristo. É a gente olhar para Cristo e nos orgulharmos em Cristo, Jesus. E isso é muito interessante, irmãos, porque quando nós nos orgulhamos por alguma coisa, quando a gente tem orgulho de alguma coisa, a gente quer que as pessoas vejam, não é? A gente quer que as pessoas percebam. Olha, porque eu fiz uma coisa tão boa que eu me orgulho nisso. Vamos dar um exemplo assim do cotidiano. Quando você faz um bolo, quando você faz uma comida e você sabe que você fez tão bem e você fala assim, nossa, que orgulho de mim. Que orgulho, porque eu fiz aqui um bolo, eu fiz aqui uma comida maravilhosa e eu sei que ficou boa. Mas esse orgulho só pra você não importa. O que importa é você olhar e falar assim, olha, meu orgulho, e você querer que as outras pessoas participem daquilo, vejam aquilo. Não é verdade? E é isso que Paulo está dizendo. Olha, os judaizantes, eles querem que as pessoas fiquem olhando para eles e falando, nossa, olha, ele é circuncidado, olha, ele guarda a lei, olha, ele faz as obras, não sei o quê. Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu já fiz isso. Lembra? No capítulo de número 2, Paulo já falou isso. Olha, irmãos, no trecho autobiográfico, eu já me orgulhei em mim mesmo. Eu achava que eu era o judeu mais zeloso e tudo mais. E aí Paulo vem dizer o seguinte, olha, irmãos, na verdade, isso não importa, porque quando nós estamos firmados e fundamentados no Evangelho, o nosso orgulho não é em nós mesmos, mas o nosso orgulho, nós nos orgulhamos em Cristo Jesus. Qual é a questão prática aqui? A questão prática é quando nós olhamos para Cristo e quando nós nos orgulhamos em Cristo Jesus, na obra de Cristo Jesus, isso cria em nós um desejo de fazermos com que as pessoas, quem quer que seja, participem disso também. E se orgulhem também em Cristo Jesus e olhem também para Cristo Jesus. Olha que fantástico, que lindo é isso que Paulo está nos mostrando. Ele está dizendo, olha, eu não me orgulho de mim, eu não me orgulho pelas minhas obras, eu me orgulho em Cristo Jesus, eu me orgulho na cruz de Cristo Jesus. Porque quando eu mergulho nele, eu me crucifico. E eu crucifico para o mundo.
Me crucifico para o mundo, porque não importa mais. Não importa mais o mundo, não importa mais eu, não importa mais os meus desejos. O que importa é o Evangelho, é esta notícia de que nós podemos fazer parte do reino de Deus e da família de Deus por meio da obra e da ressurreição de Cristo Jesus. E aqui, então, este momento na nossa aula é para que os jovens eles percebam de que se nós realmente nos orgulharmos em Cristo Jesus, o desejo que nascerá dentro de nós e que crescerá dentro de nós será o desejo de fazer com que quem está ao nosso lado veja Jesus e também participe desta notícia, também entenda essa notícia e participe deste reino e dessa família. Quando eu me orgulho na cruz de Cristo, na obra de Cristo e não em mim, eu não quero que as pessoas me vejam, eu não quero que as pessoas me elogiem, eu não quero que as pessoas, sabe, olha, nossa, o Daniel, olha, ele dá uma aula, olha, o Daniel toca, olha, o Daniel canta, sei lá, enfim, o João canta, o João canta muito, olha, não. Quando nós nos orgulhamos em Cristo Jesus, nós não queremos que a atenção seja nossa, mas nós queremos que as pessoas que estão à nossa volta olhem para Cristo e participem, então, do reino de Jesus Cristo. Isso é fundamental, isso é lindo. O que Paulo está aqui querendo dizer a nós. E nós, então, vamos dizer aos jovens, olha, você está querendo que as pessoas olhem para você ou olhem para Cristo? Você se orgulha nas suas ações porque você é bom, porque você faz, porque você não peca, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você é santo, porque você ora, porque você se orgulha disso ou você se orgulha da cruz de Cristo? Então, esta parte da nossa aula, nós começamos a nossa aula dizendo essas questões. Por quê? Porque se nós nos orgulharmos em Cristo Jesus, nós vamos, então, vai nascer dentro de nós o desejo de fazer com que as pessoas que estão à nossa volta participem deste reino. E isso opera em nós uma ação. Isso cria em nós um desejo de agir, um desejo de evangelizar, um desejo de proclamar essa notícia de que o reino de Deus, ele está aqui em nós agora e nós podemos fazer parte deste reino. Mas aí, Paulo, ele vai continuar depois de dizer isso, e aí ele vai falar então o verso de número 15, que é o verso então que termina, digamos assim, a carta aos Gálatas. Porque ele vai dizer o seguinte, olha, porque em Cristo Jesus... Porque aí está explicando, por que eu me orgulho em Cristo Jesus? Por que eu não me orgulho em mim, mas eu me orgulho na cruz de Cristo? Por quê? Aí ele vai dizer, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. O que importa, Paulo está dizendo, o que importa quando nós nos chegamos diante de Jesus, o que importa de fato não é se eu sou circuncidado, ou seja, não são as questões exteriores, mas sim o que eu sou de fato. Eu sou uma nova criatura ou eu não sou uma nova criatura? É isso que importa. As questões exteriores, elas não têm poder de transformar a nossa vida e de transformar quem nós somos. Fazer uma circuncisão, guardar um dia específico, não tem poder de transformar quem nós somos, de transformar o nosso temperamento, de transformar, de nos fazer frutificar. Não tem. São coisas exteriores. Não é isso que nos transforma. O que nos transforma, então, é o Espírito Santo que habita em nós e que vai, dia após dia, transformando. E a gente vai se tornando, então, uma nova criatura. E Paulo está dizendo, e é isso que importa, meus irmãos. Aqui, Paulo ele está falando diretamente com os irmãos judaizantes. Ele está dizendo, olha, você se orgulha por ser circuncidado. Mas isso não quer dizer nada. Pobre coitado de você. O que significa fazer uma circuncisão? Nada. O que eu quero saber mesmo, ou na verdade, o que importa diante de Cristo, é como está o seu coração. Você é circuncidado, mas você continua sendo a mesma pessoa? Não importa. A circuncisão não valeu de nada.
Você guarda o sábado, mas você ainda continua sendo uma pessoa desonesta? Não adiantou de nada. Porque o que importa de fato é se nós nos tornamos nova criatura. Por quê? Porque em Cristo Jesus, existe essa possibilidade, existe essa oportunidade de nós, então, nos tornarmos uma nova criatura. Como Paulo mesmo disse em outra ocasião, do texto, Coríntios, ele vai dizer, olha, porque agora as coisas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Mas por que tudo se fez novo? Por causa da cruz de Cristo. Quando nós nos deparamos em Cristo Jesus e aceitamos a Cristo Jesus, logo coisas novas acontecem em nossa vida. E nós passamos a ser uma nova criatura. E é isso que importa. Sermos novas pessoas. Ser um novo Daniel. Ser um novo João. Ser uma nova Maria. É isso que importa. Não importa se exteriormente eu pareço ser alguém. Não importa se exteriormente eu pareço ser uma pessoa usada por Deus. Não importa se exteriormente eu pareço ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não importa se exteriormente se eu me visto como alguém que tem muita responsabilidade. Não importa se... Não importa, essas coisas não importam. São exteriores. São exteriores. O que importa é se houve uma mudança dentro de mim. Se o Espírito Santo habita dentro de mim e me transforma em uma nova pessoa. É isso que vale a pena. E é isso que importa. Paulo não está terminando este texto da Carta da Liberdade, da Carta aos Gálatas, exatamente dizendo isso. O que importa de fato? O que importa é nós, em Cristo Jesus, sermos novas pessoas. Se eu ontem fui uma pessoa irada, com ira no coração, cheio de ira, hoje, em Cristo Jesus, eu me torno uma pessoa pacificadora. Em Cristo Jesus, há essa mudança, há essa transformação de vida. E é isso que importa de fato. É isso que realmente mostra se nós estamos nos orgulhando em Cristo Jesus, se nós estamos semeando para o Espírito ou para a carne, ou se nós nos orgulhamos na carne. É esta questão prática. Veja que o que Paulo está trazendo aqui é uma questão prática. Porque quando eu falo isso, eu começo a refletir na minha vida prática. E a aula, então, essa aula de número 12, que termina a nossa carta aos Gálatas, ela vai ter este ambiente de reflexão, porque é exatamente isso. Os jovens, eles precisam pensar se eles realmente são novas criaturas ou não. Eles realmente são novas pessoas em Deus ou não? Ou eles são como qualquer outra pessoa que não conhece a Cristo? Nas relações deles, eles são nova criatura ou não? Nas relações com os pais, eles são pessoas perdoadoras ou não? Isso é nova criatura. O velho homem é aquele que então, é aquele que não perdoa. É aquele que deu na minha face, eu não viro a outra. Eu dou na outra face. É dente por dente. Esse é o velho homem. Nova criatura, não. Nova criatura é alguém que perdoa. Nova criatura é alguém que não dá o mal com o mal, não vence o mal com o mal, mas responde o mal com o bem. Paulo mesmo diz. Não nos respondemos então o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. Essa é a nova criatura. Então essa questão é de fato importante. Os jovens, eles são nova criatura ou não são novas criaturas? Porque se eles olharem para a vida deles e falarem assim, olha, cara, a verdade é que eu sou qualquer outra pessoa.
né? Eu sou uma pessoa irada, sou uma pessoa sem paciência, sou uma pessoa que não consigo perdoar, sou uma pessoa que não sou alegre, sou uma pessoa que não tenho domínio próprio, incontrolável. Quando eu vejo, eu já falei. Quando eu vejo, eu já fiz. Isso é velho homem. Talvez ela seja circuncidada exteriormente, né? Talvez ela reja a mocidade, mas isso é exterior. Talvez ele faça parte do louvor, levante as mãos, mas isso é exterior. Talvez ele pregue, consiga até pregar e pregue até bem, mas isso é exterior. O que importa é se houve mudança interior. É se realmente surgiu nele uma nova criatura. É isso que Paulo está dizendo. E aí, no último tópico, nós colocamos, então, algumas marcas de que nós somos novas criaturas. Primeiro, uma nova criatura, e utilizando o contexto de Gálatas, uma nova criatura, então, uma marca de uma nova criatura é crer no Evangelho e no verdadeiro Evangelho. Não é crer no falso Evangelho, no Evangelho progressista, no Evangelho legalista, não, no Evangelho coaching, não é no Evangelho da barganha, não é nesse Evangelho. Nova criatura, quem é nova criatura, crê no verdadeiro Evangelho, que é a notícia de que em Cristo Jesus, Deus está colocando o mundo em ordem, resgatando o seu povo e nos convidando a fazer parte do seu povo, da sua família e do seu reino. E que nós, a partir de hoje, podemos fazer parte da família de Deus e podemos fazer parte do reinado de Deus. Este é o Evangelho. Nova criatura crê neste Evangelho. E porque nós cremos neste Evangelho, nós então andamos como pessoas do Evangelho, amando as pessoas, perdoando as pessoas, fazendo bem às pessoas, nos doando às pessoas, perdendo a nossa vida e perdendo o mundo para ganhar a vida eterna. Perdendo todas as coisas terrenas para ganhar as coisas que são eternas. Então, a primeira marca de uma nova criatura é crer no Evangelho. Segunda coisa, é não fazer ritos para obter graça, mas é fazer tudo em gratidão pela graça alcançada. Alguém que nasceu de novo, ou seja, alguém que é nova criatura, não faz as coisas, ou não serve a Deus, ou serve a família de Deus, serve a igreja de Deus, não esperando algo em troca, mas faz em gratidão pelaquilo que já recebeu. Quem é nova criatura não faz falando, e aí Deus, eu fiz, e aí? E aí? Não. Quem é nova criatura já sabe que recebeu de Deus a salvação, que já sabe que Deus colocou as coisas em ordem. E quando ele recebe essa notícia, ele se alegra e ele fica grato. Então tudo que ele faz é em gratidão. Se ele toca, se ele canta, se ele ministra, se ele ajuda as pessoas, se ele doa dinheiro, se tudo que ele faz em gratidão. Não para obter a salvação, não para ser uma pessoa santa e obter a salvação. Não, ele não faz pensando nisso. Ele faz em gratidão a Cristo. Terceira marca é que as pessoas que são novas criaturas, elas têm o Espírito Santo. E mais, elas têm o fruto do Espírito. É isso que Paulo fala no capítulo 5. Quem é nova criatura não faz as obras ou não comete as obras da carne, mas frutifica o fruto do Espírito. Como que eu sei que eu sou uma nova criatura? É só ver a lista das obras da carne. Será que eu estou enquadrado nisso aqui? E é só olhar para o fruto do Espírito. Será que eu estou frutificando isso aqui? Nova criatura frutifica o fruto do Espírito. E a quarta coisa é que a quarta marca de nova criatura é que quem é nova criatura participa da comunidade da fé, de uma comunidade de novas pessoas, de novas criaturas. Paulo escreve a carta aos Gálatas para uma igreja na região da Galácia.
Veja, se não fosse importante a igreja, se não fosse importante essa reunião, essa eclésia, Paulo não escreveria carta nenhuma. Mas por que Paulo ele se preocupa com uma igreja específica lá da Galácia? Por quê? Porque quem é nova criatura participa desta igreja, que é o povo de Deus. Desta igreja, que é o sinal histórico do reino de Deus. A igreja é esse sinal histórico do reino de Deus. E quando as pessoas olham para a igreja, ou olharem para a igreja, elas precisam ver que ali existe um povo que faz parte da família de Deus, um povo diferente, porque é um povo de novas criaturas, novas pessoas. Bom, meus irmãos, então essa lição de número 12, Paulo está nos lembrando do que realmente importa. E o que realmente importa é nós sermos novas criaturas. Que essa aula possa ser uma aula, então, que os jovens venham pensar e falar, realmente, graças a Deus, eu sou uma nova criatura. Mas alguns vão pensar, olha, eu preciso ser nova criatura. Que Deus faça em mim uma nova criatura. Que esta aula, então, possa ser este convite para nós, dia após dia, sermos mais crentes, sejamos mais fiéis a Deus e que a gente possa ser nova criatura. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua aula, em nome de Jesus.